Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos iniciar o assunto soluções. Nós temos 3 videoaulas. Nesta primeira nós vamos abordar conceitos e definições, coeficiente de solubilidade e solubilidade de gases. Temos mais uma aula posteriormente sobre concentrações de soluções e unidades para se exprimir essas concentrações. E uma terceira aula sobre propriedades coligativas. E nós vamos iniciar o estudo falando ou recordando alguma coisa sobre misturas homogêneas e heterogêneas. A ilustração à esquerda representa um copo com água e cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha comum. Nós classificamos esse sistema como homogêneo. Trata-se de uma mistura homogênea. Por quê? Porque ela apresenta apenas uma fase, isto é, um aspecto uniforme. Já numa mistura heterogênea, como água e areia, nós temos fases diferentes, facilmente distinguíveis, uma superior com água e a outra aqui abaixo com areia. Então, neste caso, nós teríamos um sistema ou uma mistura heterogênea. Se quisermos uma definição um pouco mais conceitual, nós podemos dizer que na mistura homogênea as propriedades são as mesmas em quaisquer pontos da mistura. Então, se a densidade de um pouquinho de água aqui em cima é 1,2 gramas por mililitro, a densidade de 1,2 gramas, a densidade aqui embaixo, também vai ser 1,2 gramas por mililitro. Já numa mistura heterogênea, fica claro aqui na imagem que a areia é mais densa, porque ela ocupou a região inferior, ela foi para o fundo e a água menos densa ficou lá em cima. Mas será que nós podemos observar ou constatar a existência de partículas numa mistura homogênea como água e álcool, água e açúcar, desde que não seja claro em grande quantidade, ou água e sal e cloreto de sódio, que foi o exemplo que nós tínhamos abordado? Podemos, mas para isso nós teremos que recuar ao nível atômico e molecular. Aí nós poderíamos constatar que teríamos partículas diferentes, moléculas de água, aqui representados 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ânions, os ânions cloreto e os cátions sódio. Porque quando se dissolve cloreto de sódio na água, ele se dissocia. Os cátions sódio se separam dos ânions cloreto. Então, nós teríamos partículas diferentes, mas em nível atômico e molecular. Por exemplo, os ânions cloreto aqui em verde, moléculas de água, os cátions sódio. Mas em nível atômico e molecular apenas é que nós perceberíamos partículas. Infelizmente, não é tão fácil distinguir um sistema ou uma mistura homogênea de uma heterogênea. Vamos pegar, por exemplo, o leite. Aparentemente, a olho nu, o leite parece homogêneo. Já ao microscópio, ele se mostra um líquido, que vamos chamar de leite desnatado, e gotículas de gordura. Parece heterogêneo ao microscópio. Esse leite desnatado é formado por íons ou sais minerais, como às vezes se fala, um açúcar, que é a lactose, e também por proteínas. Outro caso seria o sangue. A olho nu, à vista desarmada, ele parece homogêneo, mas sob microscopia nos mostra os elementos figurados, que vêm a ser células como glóbulos brancos e vermelhos, pedaços de células como as plaquetas, né? Imersos num líquido chamado plasma, que é ainda mais complexo que a parte desnatada do leite, porque tem muitas proteínas, aminoácidos, íons, etc. Então alguém poderia dizer, bem, então o plasma e no leite aqui a parte desnatada é um sistema homogêneo, é uma solução. Também não é fácil, porque
Se a gente for para a microscopia eletrônica, a gente vai ter que proteínas podem ser visualizadas em microscopia eletrônica, né? É o exemplo desta proteína, em que foi apresentada numa resolução pré-2013. Em 2013 ainda teve digamos, uma revolução na microscopia eletrônica, com a microscopia eletrônica de baixa temperatura ou criogênica, né? O que vocês estão vendo aqui do lado direito melhorou muito a visualização dos pormenores das proteínas, né? O que acabou rendendo inclusive o Prêmio Nobel de Química de 2017. Então, como é que nós ficamos e qual seria a definição atual? Entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, como a água aqui na praia, com areia no fundo, entre uma e outra, nós temos sistemas intermediários, denominados sistemas coloidais ou coloides. No sistema coloidal aqui descrito, nós temos nanopartículas de zircônia. E observe que os autores colocaram uma escala aqui de 1 micrômetro, e as partículas de zircônia, que é óxido de zircônio, dióxido de zircônio, as partículas de zircônia parecem ter dimensões de décimos de micrômetro, né? Então hoje nós classificamos assim: uma mistura homogênea ou uma solução é uma mistura homogênea líquida ou sólida. Não é tão comum, né, se aplicar o termo solução, as pessoas sempre pensam em líquida, mas pode ser sólida. É uma mistura homogênea, portanto, cujas partículas são menores do que 1 nanômetro. Isso inclui íons, moléculas pequenas, moléculas discretas, de tamanho discreto, até moléculas grandes, mas não as macromoléculas da bioquímica, como as proteínas, os ácidos nucleicos, né, lipoproteínas, etc. Já o sistema coloidal tem partículas maiores do que 1 nanômetro e menores do que 1 micrômetro. Se você lembrar que 1 nano é 10 a menos 9 e 1 micro é 10 a menos 6, teremos que 1 micro são 1000 nanos. Então nós também podemos dizer que as partículas do sistema coloidal têm dimensões entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. E quando as partículas são muito grandes, maiores do que 1 micrômetro, por exemplo, então nós temos uma mistura heterogênea, né? Ou uma dispersão grosseira, que já está chegando no limite da visualização a olho nu. Algumas definições. Coloidal. O termo refere-se a um estado de subdivisão, implicando que as moléculas ou partículas polimoleculares, moléculas, as que são muito grandes, proteínas, etc., ou partículas polimoleculares, quer dizer, um monte de molécula grudada e forma uma partícula grande. Pois bem, essas partículas dispersas em um meio têm ao menos numa direção dimensões aproximadas entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Ou que em sistemas são encontradas descontinuidades em distâncias dessa ordem. Tá? O PAC é o periódico, journal, né, da IUPAC, da União Internacional, é um periódico comum, publica artigos acadêmicos e frequentemente a IUPAC coloca em alguns números do seu periódico definições que depois são reunidas nos seus livros, livro dourado, livro prateado, o azul é de orgânica, o livro de ouro, né, o Gold Book é de definições, etc. Legal. E solução é uma fase líquida ou sólida, contendo mais de uma substância em que, por conveniência, uma ou mais substância denominada solvente é tratada diferentemente de outras substâncias denominadas solutos. Aqui mostra que não é fácil você definir quem é solvente e quem é soluto, e você vai chamar um ou outro convenientemente. Coisa importante, gente, a solução tem duas partes. Uma
é o soluto, ou são os solutos, podem ser mais de um. A outra é o solvente ou os solventes. Também pode existir mais de um solvente. Um exemplo é o soro caseiro, né? O soro caseiro é uma mistura fácil de se fazer, que tem, desde acho que da década de 1990, tem salvado milhares de vidas de bebês cuja vida está sendo ameaçada pela desidratação, principalmente aqueles de famílias pobres com mais dificuldade de acesso aos cuidados médicos. E esse tratamento simples é feito com uma solução de água, sal e açúcar, né? Sempre que o sistema tiver água, nós vamos considerar por simplicidade água solvente. E aí, no caso, teríamos dois solutos, o sal e o açúcar. Feitas essas definições, vamos trabalhar um pouquinho de matemática, de aritmética, no cálculo de soluções. Coeficiente de solubilidade. Trata-se da maior proporção de soluto que conseguimos dissolver numa dada temperatura em relação ao solvente, produzindo uma solução estável. Muitos textos falam às vezes em quantidade de soluto. Eu prefiro proporção, porque isso daí vai até ajudar na resolução de exercícios a não se confundir em alguns exercícios. Vamos acompanhar o seguinte fenômeno. Eu peguei aqui um balão de vidro, coloquei 200 mililitros de água e 100 gramas de um sal de sulfato de cobre pentahidratado, um sal de bela coloração azul. Imagine que nesse tempo zero, não dissolveu nada. Se não dissolveu nada, ainda não é uma solução. Mas passa o tempo, você agita e começa a dissolver. Agora é possível perceber que dissolveu um pouco e o líquido se tornou azulado. Mas ainda não dissolveu todo o possível. Então a gente diz que a solução está insaturada. Ainda não dissolveu todo o possível. Aguarda-se mais um tempo, ou agita-se mais, ou ambos, e dissolveu mais. O líquido, a solução ficou com azul mais intenso. Mas ainda não dissolveu tudo possível. A gente diz que a solução está insaturada. Até que vai chegar um momento, se você jogou uma quantidade grande ou suficiente de sal, vai chegar um momento que não dissolve mais. Por mais que você agite, por mais tempo que você aguarde, não vai dissolver mais, embora ainda tenha uma certa quantidade de sal não dissolvida no fundo. Quando atinge esse máximo, nós dizemos que a solução está saturada. Pois bem, eu peguei a solução, filtrei, peguei esse resíduo aqui no fundo e pesei. E obtive 30 gramas. Quanto eu tinha no início de sal? Quanto eu joguei no início? 100 gramas. Quanto eu tenho ao final? 30 gramas. Quanto dissolveu? 100 gramas menos 30 gramas, 70 gramas do sal dissolveram em 200 mililitros de água, em 200 mililitros de solvente. E ainda, se nós lembrarmos que a densidade da água é 1 grama por mililitro, 200 mililitros vão pesar 200 gramas. Então, eu posso dizer que 70 gramas de soluto dissolveram em 200 gramas de solvente. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa situação final do experimento, a solução saturada. Eu tenho 200 gramas de água, 70 gramas de soluto e 30 gramas de corpo de fundo. Somando-se massa de soluto e solvente, tem-se a massa da solução. A solução é o total. 70 gramas de soluto mais 200 gramas de solvente, eu tenho 230 gramas de solução. Isso é uma coisa muito importante e principalmente no começo gera muitos erros.
na resolução de exercícios pelos alunos. Esses 30 gramas de corpo do fundo não é soluto, porque não está dissolvido, não é solvente, não é nada. Tá? Está aí só para encher o saco. Alguns chamam de corpo de fundo, corpo de chão, etc. E eu vou propor o seguinte problema. Se 70 gramas desse sal dissolvem em 200 gramas de água, quanto dissolverá em 100 gramas nessa mesma temperatura? Pô, tio Milho, peraí que eu vou no laboratório medir. Não, você não precisa fazer uma nova medida. Porque a massa que dissolve dissoluto é diretamente proporcional à massa dissolvente, de água no caso, que você tem lá. Então basta estabelecer a proporção. 70 gramas dissolve em 200 gramas de água, em 100 gramas de água dissolverá X. E como eu tenho metade da quantidade de dissolvente, eu terei metade da quantidade de soluto, 35 gramas. Agora eu posso exprimir o coeficiente de solubilidade como é habitualmente dado em gramas de soluto por 100 gramas de solução. Não é obrigatório, mas é o hábito. E fica assim. Coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre pentahidratado em temperatura de 25 graus é igual a 35 gramas de soluto por 100 gramas de água. E, embora a gente vá tratar com mais cuidado daqui um pouquinho sobre esse assunto, por que 25 graus o tempo inteiro aparece 25 graus? Ocorre que a solubilidade varia com a temperatura. No caso desse sal do sulfato de cobre pentahidratado, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, né? Então o coeficiente de solubilidade aumenta conforme aumentamos a temperatura. Então tem que especificar em que temperatura aquele coeficiente de solubilidade é válido. Nós vamos ver uma outra forma de se obter uma solução saturada com corpo de fundo, de cristalizar o sal. E esse exemplo vai servir também como pretexto para que nós vejamos algumas operações com coeficiente de solubilidade. Não se preocupem muito com as quantidades, que depois, em cada um desses 3 momentos que eu mostrar, eu vou detalhar os cálculos, tá bom? Primeiro, se concentre no que vai acontecer. Eu tenho 17 gramas do sal sulfato de cobre 2 pentahidratado em 100 gramas de água. E a solução é insaturada. Por que é insaturada? Porque a gente já acabou de ver que dá para dissolver 35 gramas no máximo em 100 gramas de água. Então tem menos do que o máximo. A solução é insaturada. Agora eu vou permitir que a solução evapore. Eu deixo evaporar, o frasco está aberto, ou eu aqueço para aumentar a velocidade de evaporação. Está evaporando e o volume de solvente diminuiu. Imagine agora que o volume do solvente, a massa, melhor dizendo, do solvente é 50 gramas. Mas o sal não evapora, ele continua lá. Neste ponto eu vou mostrar já que a solução é saturada. O que acontece se eu deixo novamente evaporar o solvente? O que acontece quando evapora o solvente de uma solução saturada? Vai haver uma cristalização também, porque você já tinha um máximo dissolvido em 50 gramas, como vai reduzir a massa do solvente, reduz o volume também, ela passa a ser saturada com corpo de fundo. Vamos ver cada um desses 3 momentos, porque que eu posso dizer que a solução é insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo, com detalhe. Inicialmente, eu tinha 17 gramas e meio de sal em 100 gramas de água. O coeficiente de solubilidade é 35 para 100. Como 17,5 para 100 é menor que 35 para 100, é uma proporção menor,
eu posso afirmar com certeza que a solução está insaturada. Mas evaporou solvente. E agora eu tenho 17 gramas e meio do sal, que não evapora, mas apenas 50 gramas de água. O coeficiente de solubilidade é 35 gramas por 100 gramas. Estabelecendo a relação 35 gramas dissolve em 100 gramas, em 50 gramas de água vai dissolver X. E quanto vale esse X? 17 gramas e meio. Exatamente o que tem lá. Então, a proporção 17,5 para 50 é igual a 35 para 100. Nós temos a quantidade, a proporção dissolvida exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Portanto, a solução é saturada. Continuando-se a evaporar, quando eu chego, por exemplo, a 40 gramas de solvente, eu vou ter o seguinte: 35 gramas de soluto dissolve em 100 gramas de solvente. Como eu tenho apenas 40, dissolve X. E quanto vale X? 14 gramas. Mas quanto eu tinha na solução? 17 gramas e meio. Onde foram os outros 6 gramas e meio? Sumiram? Foram para o plano astral? Não. 17 gramas e meio que tinha, menos 14 que estão dissolvidos, são 3 gramas e meio. São esses 3 gramas e meio que não vão dissolver, que formam o corpo de fundo. Existe uma aplicação muito importante para a sociedade atual, aliás, para as sociedades antigas também, que são as salinas na produção do sal. Na produção do sal comum, que nós usamos no cotidiano, você tem uma parte cercada do mar, uma região, um canal por onde a água entra e é canalizada para grandes poças, grandes reservatórios, onde a água então é deixada evaporar. Ela evapora até ficar saturada e a partir da saturação, se continuar evaporando, começa a cristalizar o sal. O problema é que o sal marinho, o mar, melhor dizendo, tem um monte de sais. Então, quando evapora, você tem o sal marinho bruto, que tem um monte de sais dissolvidos. Se você quiser o sal refinado, que é o mais usado no mundo atual, também se usa a cristalização. Se suspende novamente esse sal, se dissolve novamente água e vai se cristalizando, vai se evaporando e deixando cristalizar um por um. Porque cada um cristaliza num ponto diferente, porque cada um tem o coeficiente de solubilidade diferente. E aí a gente pode extrair praticamente puro o cloreto de sódio e o sal comum, ou o sal comum. Existe um caso particular de soluções que não são nem insaturadas nem saturadas. Elas são supersaturadas. Normalmente, imagine que eu pegue uma solução de sulfato de cobre pentahidratado a 60 graus, onde o coeficiente de solubilidade é 62 gramas por 100 gramas. Então, se eu tenho exatamente 62 gramas por 100 gramas, eu tenho exatamente o coeficiente de solubilidade e a solução é saturada. O que acontece se eu deixar esfriar? Esfriou para 25 graus Celsius. O coeficiente de solubilidade diminui. Agora é apenas 35 gramas por 100 gramas. E os outros 27 gramas, 62 menos 35 é 27. Eles cristalizam. Isso é normal. Mas se essa solução tiver límpida, não tiver cristais, estiver filtrada, se o resfriamento for rápido, pode acontecer uma coisa diferente. Eu resfrio para 25 graus e não cristaliza nada. Neste momento,
está dissolvido mais do que o coeficiente de solubilidade a 25 graus, porque ele vale 35. Neste momento a solução é supersaturada, mas muito cuidado, gente, a solução supersaturada ela é instável. Se você jogar um cristalzinho de sulfato de cobre aí, cristaliza todos os 27 gramas em excesso, quase que imediatamente. Se você deixar evaporar um pouquinho, vai cristalizar. Se você agitar a solução, pode cristalizar. Se você olhar feio para a solução, cristaliza esse excesso. E se você não fizer nada, vai ter um momento que cristaliza. Isto é, as soluções são supersaturadas, são instáveis. Vai acabar cristalizando. Tá legal? Com sulfato de cobre é meio difícil fazer isso. Com acetato de sódio é mais fácil. Eu não vou fazer aqui porque o velho está confinado aqui num quarto praticamente, escondendo-se da pandemia, mas o YouTube está cheio, tá? Você pode procurar experimentos de Instant Ice. Eu indiquei um aí embaixo na descrição do vídeo. Tá? Só toma cuidado que tem uma outra forma de fazer o tal de Instant Ice, que em inglês é gelo instantâneo, né? Quando você faz com solução supersaturada, não é gelo que está cristalizando, é o sal, acetato de sódio, só que ele é incolor e parece que a água está congelando. É que tem um outro tipo de experimento em que você deixa a água congelar abaixo de 0 graus lá no freezer e ela fica aí em estado de superfusão. Isso é uma outra coisa. E quando você pega, agita, altera um pouquinho o sistema, toda a água então abaixo de 0 graus congela. Embora o princípio seja o mesmo, o princípio é que formar os primeiros cristais é muito difícil. Exige uma energia muito grande. Por isso que durante um tempo pode não acontecer a cristalização, em ambos os casos. Vai no vídeo que eu descrevi que você vai ver como é que é feito com soluções supersaturadas. Então a gente pode juntar tudo isso numa classificação. CJ, a proporção soluto-solvente. ICS, a proporção chamada coeficiente de solubilidade. Se a proporção soluto-solvente for menor que o coeficiente de solubilidade, a solução é insaturada. Se ele for exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, a solução é saturada. E se ele for maior do que o coeficiente de solubilidade, a solução é supersaturada. Uma solução que não dura muito, como vimos, porque é instável. Se nós retomarmos aquele gráfico que mostra o aumento do coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura, nós teremos o seguinte. Exatamente na curva, você tem o coeficiente de solubilidade, portanto, soluções saturadas. Se tiver alguma solução com mais soluto do que o coeficiente de solubilidade, ela é supersaturada. E se tiver menos do que a proporção dada pelo coeficiente de solubilidade, ela é insaturada. Como a solubilidade varia em função da temperatura. Nós temos um gráfico aqui que mostra os coeficientes de solubilidade variando com a temperatura para vários sais, para vários sólidos. Nitrato de sódio em vermelho, nitrato de chumbo em azul escuro, nitrato de potássio em violeta, sulfato de cobre pentahidratado em azul, cloreto de potássio em verde, o sal comum cloreto de sódio em cinza, o dicromato de potássio em laranja, o clorato de potássio aqui em sei lá que essa cor aí, e o sulfato de cério em roxo. A gente observa que, com exceção do sulfato de cério, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Tem casos em que aumenta linearmente, nós temos uma reta ou praticamente uma reta, como no caso do nitrato de chumbo ou do cloreto de sódio.
E temos casos em que varia quase que exponencialmente, né? Como no nitrato de potássio. Mas o importante aqui para discutir é que, para a enorme maioria das substâncias sólidas, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Quando isso acontece, a dissolução é endotérmica. Se você joga o sal, agita, começa a dissolver, você segura o frasco na mão, você sente esfriar, porque é endotérmica, está absorvendo o calor, inclusive o calor da sua mão que está lá segurando o frasco. E qual é a relação entre isso? Ora, se a dissolução é endotérmica, está absorvendo o calor, quando você vai aquecendo, você está jogando calor para dentro do sistema. Para aquecer, deve-se jogar calor no sistema. Ora, se a dissolução está absorvendo o calor, você está facilitando a dissolução. Já no caso mais raro, para sólidos, em que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, essa dissolução é exotérmica. Ela joga calor para fora. Se você pegar uma substância como essa e dissolver e segurar o frasco, você percebe o frasco aquecer, né? O ácido sulfúrico, que é um líquido, se você dissolver na água, chega a ferver a água, né? Você não vai sentir só aquecer, vai queimar a mão. E por que a dissolução exotérmica ocorre com diminuição do coeficiente de solubilidade com aumento da temperatura? Então, nesse caso, a dissolução é exotérmica, está jogando calor para fora, está liberando calor. Quando você aumenta a temperatura, você está jogando calor para dentro. A dissolução jogando calor para fora, você jogando calor para dentro, está dificultando a solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade diminui. Tem uma explicação mais científica, eu vou confessar para vocês, usando o princípio de Le Chatelier, mas isso a gente vai ver lá na frente em equilíbrio químico, tá bom? Uma aplicação interessante do fato dos sólidos, da enorme maioria dos sólidos, ter sua solubilidade aumentando com o aumento da temperatura, está nas máquinas de lavar louças, que sempre, ou pelo menos todas que eu já vi, elas aquecem a água. Elas aquecem a água para que a dissolução seja mais fácil. E quem tem torneira elétrica em casa também sabe que é mais fácil tirar gordura, por exemplo, quando a água está quente. Quanto à dissolução endotérmica, a gente pode citar, por exemplo, alguns saquinhos que chamam cold pack. No nosso país não é muito difundido, mas tem por aí. Se usa desde assim resfriar uma cerveja ou um refrigerante, mas também atletas levam, né? Caso tenha uma contusão, inicialmente na contusão, se recomenda-se usar gelo ou alguma coisa que resfrie a pele para impedir lá que se forme todo aquele exsudato, né? Aquele inchaço, digamos assim. Os cold packs, né? Traduzindo seria o saco frio, eles são feitos geralmente com água e nitrato de sódio, né? O NH4NO3, está errado aqui, Emílio Burrão, é NH4NO3. Pois bem, quando você aperta o saquinho, o conteúdo do sal é liberado, dissolve e o saquinho como um todo se resfria porque é uma dissolução endotérmica, tá? Resfria mesmo, gente. Você chega até às vezes criar gelo em volta, dependendo da temperatura ambiente. Nós vamos resolver agora alguns exercícios, porque nesta parte da matéria de química, se nós não resolvermos alguns assuntos, não vai haver uma compreensão perfeita. Exercício 1. A solubilidade do dicromato de potássio K2CR2O7, que se trata desse belo sal de cor alaranjado intenso que vocês têm aqui. Pois bem, a solubilidade em água é igual a 45 gramas por 100 gramas. Esse é o coeficiente de solubilidade. Em temperatura igual a 60 graus Celsius.
Sabendo-se que 200 gramas desse sal foram adicionados a 400 gramas de água nessa temperatura, A. Toda a massa foi dissolvida? B. A solução pode ser classificada como saturada, insaturada ou supersaturada? E C. Em caso de haver sólido não dissolvido na solução final, determine sua massa. Se você desejar, dê uma pausa no vídeo agora e tente resolver. Se não, é só acompanhar a resolução na sequência. É um exercício simples e a resolução é encontrada fazendo-se uma regra de 3. Se 45 gramas de sal dissolve em 100 gramas de solvente, em 400 gramas de solvente dissolverá X. No quádruplo de solvente dissolverá o quádruplo de massa, de 45 gramas, que vem a ser 180 gramas. Como nós adicionamos 200 gramas e só dissolve em 180 gramas, nem todo o sal dissolveu. Para responder a B, basta observar que, como foi dissolvido o máximo possível de sal, a solução está saturada. E para responder a C, quanto tem de corpo de fundo, basta subtrair 200 gramas, que é o que você jogou no sistema, menos 180 gramas, 200 gramas menos 180 gramas, 20 gramas não dissolverão. E a solução é saturada com corpo de fundo igual a 20 gramas. Vamos ao próximo. Esse exercício tem um truquezinho, mas depois de você ver a primeira vez, não vai mais te causar problema, ninguém vai te pegar mais. É assim, o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio em água é de cerca de 14 gramas por 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Determine a massa do sal dissolvida em 570 gramas de uma solução saturada desse sal nessa temperatura. Se você quiser tentar resolver, dê uma pausa no vídeo agora. Se não, basta acompanhar a nossa resolução. Em primeiro lugar, eu vou apresentar a resolução incorreta, mas que no início do estudo é muito comum o aluno fazer. Ele coloca lá, 14 gramas dissolve em 100 gramas, em 570 gramas X. Não. Onde está o erro? 14 gramas dissolve em 100 gramas de solvente, de água. Mas o problema cita 570 gramas de solução. E você não pode colocar massa do solvente sobre massa da solução para fazer uma proporcionalidade. Mas é simples resolver, tá? Não faça essa solução que está errada. A resolução correta é: inicialmente, a gente vai fazer uma correção nesse coeficiente de solubilidade, exprimi-lo de outra forma. Ora, a massa do soluto mais a massa do solvente é igual à massa da solução. Então, tomando o coeficiente de solubilidade, 14 gramas de soluto mais 100 gramas de solvente é igual a 114 gramas de solução. Então, agora sim, a gente pode estabelecer a relação. 14 gramas do sal dissolve em 114 gramas de solução. Em 570 gramas de solução dissolverá X. Agora eu tenho gramas de solução sobre gramas de solução. E a solução, então, pode ser obtida com X igual a 70 gramas. Toma cuidado com isso. Momento filosófico. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se que a aula só termina quando você realizar os exercícios, legal? Um abraço e tchau!